Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podia entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho, Jesus se revela aos seus discípulos, dizendo da sua paixão, morte e ressurreição. Porém, os discípulos não compreendiam muito bem o que ele queria dizer. Vamos tentar entrar na cena, meus irmãos. Sejamos discípulos do Senhor. Imagine só, o Senhor que passou por este mundo fazendo bem, que curou a muitos, e os discípulos estavam ali. Eles viram Jesus que tinha uma oratória, uma palavra muito boa, que atraía, curava, que confortava. E como é que pode alguém tão bom morrer? Isso não cabia na cabeça dos discípulos, meus irmãos, e não cabe muitas vezes na nossa cabeça também. Como pode alguém tão bom sofrer e morrer? Percorrer um caminho junto com Jesus, que você compreenda o que Ele quer para a sua vida. E Jesus disse isso a eles: mas o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles não conseguiam compreender, meus irmãos. O sentido ficava escondido. Mas por quê, meus irmãos? Porque Jesus percorreu um caminho com eles, e é preciso percorrer um caminho para entender o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Percorre um caminho junto com Ele, junto com Jesus, para que você compreenda o que Ele quer para a sua vida, o que Ele quer para a nossa vida. Eles não entenderam, e é claro, minha gente, Deus sempre será um mistério, mas o importante é o que é caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles discípulos, é claro, com o tempo conseguiu entender. Jesus estava falando da sua morte, Jesus estava falando da sua paixão. Quando Jesus foi crucificado, eles devem ter se lembrado. Era disso que o Senhor estava falando conosco lá atrás. Jesus, aos poucos, foi se revelando a eles, mas porque eles estavam no caminho com Ele. Esteja no caminho com nosso Senhor, meus irmãos, para aprender. Esteja no caminho com o Senhor para se fortalecer na fé. E se esteja no caminho com o Senhor, é isso que Ele deseja de nós, meus irmãos. Muitas coisas talvez não compreendemos hoje, mas no caminho com Ele, meus irmãos, nós compreenderemos. Caminhemos com o Senhor. A Deus Pai Todo-Poderoso abençoe-vos. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente e deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.